quer trazer algum elemento, quer discutir alguma coisa, nós estamos como mentores e mentores para auxiliar vocês ao longo dessa jornada. Vocês não estão sozinhas, vocês não estão sozinhos. Então, sem mais delongas, vou trazer aqui minha apresentação. Tá? Para cá. Se o Meet deixar, eu consigo fazer isso. Pronto. Deixa eu gravar. Compartilhar minha tela aqui. Então, a gente vai colocar aqui. Depois eu vou ter também tempinho para a gente responder algumas perguntas, tá? Mas vai ser uma forma bem simples e bem rápida, tá? A ideia é a gente ser assertivo e direto ao ponto. E eu vou falar um pouquinho de design, enfim, tá? Ou seja, pensamento em design e por que inovação. Mais uma vez, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Tá? E aí eu vou começar com uma provocação. Tá? Ok, vocês têm uma ideia. Eu sei que vocês têm. Quando vocês se inscreveram no Hackathon, tenho certeza que vocês já olharam aquele desafio, vocês já têm alguma ideia na cabeça e já quer implementar, já quer fazer. Né? Isso é normal, tá? Todo mundo tem uma ideia para qualquer coisa. A pergunta, e essa é a diferença de quem vai ganhar o Hackathon ou não, mas ela é realmente uma boa ideia? Então, isso aqui é uma foto lá do Rio de Janeiro, uma praça Marechal Âncora, lá no Rio de Janeiro, é da Baía de Guanabara. Isso aqui é uma ideia, né? O pessoal fez a urbanização de uma praça. Gastou dinheiro público, né? Dinheiro nosso, do contribuinte. Então fez uma bela praça, um belo gramado, uma bela calçada, né? Muito bonita. Só que olha que interessante no meio dessa foto. Tá vendo ali no meio, aquele caminho do meio? Isso é o resultado das, entre aspas, boas ideias que ninguém precisa. As pessoas não queriam ter um gramadinho ali e a calçada do lado. O pessoal não quer dar a volta para a praça. A gente está falando dos lugares mais movimentados da cidade, onde centenas de milhares de pessoas passam todos os dias para ir trabalhar. As pessoas querem, na verdade, chegar do outro lado mais rápido. E aí, o que elas fazem? Claro, caminhar pela grama. Ou seja, então essa grama tem que ser replantada algum dia. Mais recurso público gasto. Então, isso é um elemento real e acontece muito. A gente faz coisas que a gente acha lindo, maravilhoso, o pessoal vai querendo andar pela praça, calçada, e na verdade as pessoas querem uma outra coisa. Por isso que eu sempre falo, o mundo está cheio de boas ideias que ninguém precisa. Se vocês forem olhar numa loja de aplicativo de celular, quantos milhares de aplicativos estão lá e que ninguém baixa, ninguém sabe que existe, ninguém quer. Ou seja, então quando a gente é muito fácil falar de inovação, ideias e tal, tecnologia, mas o ponto é o seguinte: pessoas têm que ninguém quer, tá? Então não é uma boa ideia. Então aqui tem um gráfico, isso é um estudo muito famoso, né, da CB Insights, sobre startups. Então, para quem não conhece, startup, ele é uma empresa, né, de base tecnológica que opera no ambiente de incerteza e que ela é muito pautada no modelo de negócio, ou seja, na forma dele se sustentar financeiramente, que seja escalável e replicável. Ou seja, em que você consiga aumentar a sua base de clientes sem aumentar o seu custo de maneira proporcional. Então, um exemplo é Airbnb, né? Ou seja, que é uma das maiores startups do mundo hoje, vale bilhões, né? Seus criadores são bilionários, e eles criaram um modelo, né, baseado numa plataforma de tecnologia, num site, num aplicativo, tá? Em que é feito para você fazer o quê? Você alugar, né, apartamentos que estão vagos. Pessoal, eu tenho apartamento e não uso. Posso alugar com vocês? Pode. Viraram bilionários, né? Cresceu exponencialmente, como a gente chama, ou seja, uma curva de crescimento acelerado, sem que o custo aumentar de maneira proporcional. Isso é um exemplo de startup. E aí é bem interessante, porque nesse estudo ele levanta por que a maioria das startups morrem. Na verdade, assim, para cada um Airbnb que existe, para cada Uber, né, você tem centenas, dezenas de milhares de startups que simplesmente vão à falência antes do seu primeiro ano. Tá?
Então a mortalidade é muito alta. E aqui tem alguns motivos dessa mortalidade. Separei duas porque elas têm a ver com o que a gente está criando aqui. Então, o primeiro motivo é não tem mercado. As pessoas criam coisas e que ninguém... Não tem mais dinheiro para pagar o funcionário, não tem dinheiro para pagar desenvolvimento e a sua empresa quebra. E o número 9 é ignorar os seus clientes. Seu cliente fala que não está bom, fala que não precisa e você não está nem aí. Novamente, é aonde estão as boas ideias que ninguém quer. E aqui tem um exemplo, né? A Watertide é uma das startups que morreram. Então, esse é o depoimento do fundador da empresa. E olha que interessante que ele fala. Nós não passamos muito tempo conversando com os clientes. Lançávamos coisas que achávamos ótimas, mas não coletamos informações suficientes dos nossos clientes. Não percebemos até que fosse tarde demais. É fácil enganar e pensar que você é legal. Você tem que prestar atenção aos seus clientes e se adaptar às suas necessidades. Ou seja, não ouviu, faliu. Né? Se vocês criarem coisas que não resolvem problema nenhum, desculpa, vocês não vão ter uma boa pontuação nesse hackathon. Não vão mesmo, tá? Como não vai ser nesse, como não são nos principais hackathons do mundo. Por quê? Vocês têm que criar alguma coisa que faça sentido para o seu público-alvo. Então, para você saber se a ideia é boa, você precisa descobrir a necessidade dos seus usuários, do seu cliente, né? Então, ou seja, você precisa criar uma relação entre o seu público-alvo, que está aqui no canto direito. Então, ele tem coisas que ele quer, que ele deseja, que são ganhos. As pessoas têm dores, coisas que incomodam. E o seu produto, o seu serviço, não importa o que seja, para ele ser bom, para ser uma boa ideia, ele precisa dar aquilo que as pessoas realmente querem ou resolver as dores e as necessidades das pessoas. Tá? Então, isso é fundamental. Tá? Ou seja, pegar o exemplo de desafios, né? Vamos falar de desemprego, né? Como é que a gente resolve a questão do desemprego dos jovens na região? Ótimo, tem várias questões aí. É só, por que o jovem não está tendo emprego, né, na região? Por que não está tendo empregabilidade? Por que as empresas não estão contratando? É toda empresa que não está contratando? Ou é determinados segmentos? É todo jovem com dificuldade de emprego ou são determinados públicos específicos? Se vocês não são capazes de identificar exatamente qual é o problema, vocês vão fazer uma solução que não tem valor nenhum. Se não tem valor, desculpa, não vai ser bem avaliado no hackathon. Então, uma maneira de fazer isso, né, é essa abordagem chamada Design Thinking. Então, ele é centrado no ser humano, ou seja, ele pensa no público-alvo primeiro, quem está com aquela dificuldade, quem está com aquela necessidade, para desconstruir problemas, ou seja, desconstruir é entender melhor o problema real e aí sim criar proposta de solução. Ou seja, analisa o problema com foco nas pessoas para você criar soluções para elas, não para você, não para o seu ego. Então, a lógica do Product Design, ele trabalha com o que a gente chama de duplo diamante. Então, ele vai trabalhar primeiramente no problema, em que é entender o problema, descobrir qual é o problema, focar num ponto específico desse problema, que é definir. Depois, assim, que a gente vai pensar nas ideias, e vai idear, vai desenvolver as soluções, e aí sim a gente vai prototipar a solução. É o que a gente vai fazer nesse hackathon. Então, o que você tem que entregar hoje é justamente, tá, mas essa ideia que a gente quer fazer, ela é baseada em que problema? Ela é baseada em que necessidade? Se vocês não têm como definir isso, a sua solução vai ser ruim, tá? Então, como é que você faz isso? Muito fácil. Você vai pesquisar, vai investigar de forma curiosa e empática a realidade e os comportamentos das pessoas em situações reais. Né? Então, ok, vamos trabalhar com desemprego? Ótimo, vamos ver por que as empresas não estão contratando. Vamos ver quais são os segmentos de maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Vamos conversar com pessoas, com jovens como vocês, que tentaram uma vaga de emprego, uma vaga de estágio e não conseguiram. Por que isso não aconteceu? Como é que foi essa experiência? Então, isso é fundamental. Tem que entender, e as pessoas são diferentes. Por isso, precisa investigar. E só tem uma maneira de fazer isso, é ir para a rua e conversar com as pessoas. Tá? Bom, mas, Rodrigo, a gente está na pandemia, cara. Como é que a gente vai sair? O hackathon é online, tá? Vai para a internet e interage com as pessoas. Tá? Ótimo. Felizmente, a gente tem tecnologia para fazer isso.
entender as pessoas, conversar com ela, entender o que ela realmente precisa. E você pode usar várias formas de fazer isso, tá? Você pode ter um formulário para coletar informações, tá? Só cuidado para não fazer pergunta fechada. Você gosta da minha ideia? Isso não é uma boa pergunta. A pergunta é, olha, em relação à questão de desemprego, o que você vê desse problema? Você já teve dificuldade de arrumar emprego? Como é que foi a experiência de procurar um emprego? Quais foram as dificuldades? A pessoa vai dizer, cara, mas o meu currículo, assim, eu não sei fazer um currículo. Ah, o pessoal está pedindo muita experiência. Perto de onde eu moro, não tem mais nenhum, tudo fechou por conta da pandemia. Então, são essas informações qualitativas que a gente tem que buscar. E melhor do que fazer formulário é entrevista. Aproveite o Discord, o Google Meet, o WhatsApp e faz uma videoconferência, entrevista a pessoa por áudio, por vídeo, aproveita as ferramentas de tecnologia para entender o problema, mas não só para saber, essa ideia é legal? Qual que é? E cuidado, né? Tem até um livro que diz isso, que é chamado Teste da Mãe, né? Porque as pessoas também tendem a perguntar a ideia ou conversar só com as pessoas próximas. Eu vou perguntar para o meu amigo, vou perguntar para minha mãe, vou perguntar para o meu primo. Claro, essas pessoas gostam de você. Então você pode ter a ideia mais estúpida do mundo, que as pessoas falam, cara, muito bom, parabéns, adorei, excelente. E na verdade não é, tá? Então procurem pessoas que vão realmente utilizar a solução e cuidado com a opinião de pessoas próximas. Elas gostam de vocês. Não vão querer falar algo que vão te magoar. Só que nesse momento vocês precisam captar necessidades e desejos realmente reais, de pessoas que você não conhece, mas que você quer impactar. Então isso é fundamental. Você não faz a solução para o seu umbigo. Você faz uma solução no hackathon, por exemplo, ou para o seu negócio, pensando em pessoas que precisam da necessidade. E uma outra técnica muito legal, ainda mais para vocês que são jovens, é netnografia. Então, o que está tendo trend topic hoje no Twitter? Né? O que está bombando lá no TikTok? O que o pessoal está comentando sobre uma determinada notícia sobre desemprego? Então, quando você faz uma análise das redes sociais, das curtidas, do que está sendo movimentado, você também consegue identificar alguns elementos de comportamento humano. E também do perfil do seu público-alvo. Então, aproveitem tudo que a internet nos dá de informação, de conhecimento, de contato, de proximidade, para entender que tipo de problema, de fato, vocês estão trabalhando. Aí, a ideia vem fácil. Então, isso aqui é um projeto que eu fiz, né? Então, aqui eu estava trabalhando com ônibus, né? Então, aqui tem várias técnicas, né? Então, eu pedi para as pessoas contarem histórias. O que incomoda elas no transporte de ônibus? Por que o serviço público de ônibus é ruim? O que elas querem? E as pessoas começaram a falar, olha, eu sinto falta de dignidade. Quando eu tenho que acordar de madrugada para pegar um ônibus que está lotado, não tenho respeito, eu me sinto tolhida da minha dignidade, mais do que conforto, mais do que segurança. Então, quando você pergunta para as pessoas que têm aquele problema, você começa a ter elementos muito importantes para entender. E cuidado, gente. Quanto mais distante é a pessoa, mais a realidade dela é diferente das suas preconcepções, tá? E mesmo quem é próximo, ele pode trazer perspectivas que você, cara, nunca tinha pensado por essa perspectiva. Por isso que pesquisa é fundamental. Não é ciência de foguete, é conversar com as pessoas, mas tem que ser feitas. Vocês precisam provar que a ideia de vocês faz sentido. E fazer sentido é resolver o problema. Então aqui tem um outro exemplo, que é um projeto que eu participei, numa escola pública do Brasília. E aqui a gente está ideando e prototipando. No caso, o grupo original do projeto, ele queria criar uma intervenção numa escola pública. E eu falei o seguinte, gente, mas vocês já foram na escola? Não, a gente nunca foi na escola. E como é que vocês sabem que as pessoas querem que vocês estão pensando? Show de rock, feira de ciências e tal. Cara, a gente acha legal. É legal? Vamos lá na escola, vamos conversar com os professores, vamos conversar com os alunos. E aí eles mostraram para aquele grupo que estava numa realidade totalmente diferente que os problemas das escolas era outro. Então, nessa foto aqui de cima, a gente está utilizando Design Thinking. São 3 professores da escola e eles estão prototipando aqui no chão, você pode ver nessa cartolina, o layout de uma feira para reunir a comunidade escolar. Então, essa feira, ela surgiu desse protótipo. Então, entender o problema com o seu público real,
Então, digamos, lá no Trampolim, a gente queria fazer uma coisa para os alunos e professores. Então, a gente dava conversar com eles. Tem que prototipar, tem que fazer ideação e criar um rascunho dessa ideia. E depois implementar. Foi um sucesso a feira. Mas foi porque a gente utilizou técnicas de inovação, que você pode utilizar desde um projeto de cunho social até uma startup que vale bilhões. Né? Só procurar lá Design Thinking Airbnb e vocês vão encontrar vários artigos dizendo como é que o Design Thinking salvou a Airbnb da falência. Tá? Então, isso é uma técnica boa, poderosa, não é complexa e é para ser utilizada para projetos de inovação como vocês estão fazendo. E aí eu trago uma frase muito boa da Jen Simmons, tweet, né, por sinal, e que ela fala justamente isso. Design resolve um problema. Se você não sabe qual é o problema ou quem está sofrendo por causa dele, você não está fazendo design, você não está fazendo inovação. Você está perseguindo suas próprias fantasias. E o que a gente vai colocar à prova, vocês aqui nesse hackathon, é: vocês de fato estão perseguindo suas fantasias? Ou vocês estão realmente querendo criar inovação que tem impacto para a sociedade, para a comunidade de vocês? É isso que a gente quer saber. E a gente quer saber de acordo com o que vocês vão fazer de levantamento de problema e das ideias que vão surgir a partir disso. É isso que nós queremos. E aí eu falo um pouco de ideação. Então, uma vez que eu tenho um problema definido, é muito mais fácil você pensar numa boa ideia. Que, então as pessoas estão com dificuldade nisso. Cara, ele tem uma boa ideia ou várias ideias para fazer isso. Então, o James Webb Young, né, ele fala que uma ideia nada mais é o repertório de vocês. Né? Tudo que vocês aprenderam nas disciplinas, na vida, nas viagens, no contato com os amigos, nos animes que vocês assistiram. Né? Vi muita gente com avatar de anime, adoro também. Bacana. Então, tudo que vocês aprenderam na vida, não só na escola, vocês vão colocar nesse hackathon, tá? Para criar ideias inovadoras, tá? Então, uma técnica muito importante para o brainstorming, né, que é a tempestade de ideias, onde o grupo se reúne e começa a criar ideias. Então, foque no problema, encoraje ideias doidas, tá? Eu trabalho com querer criar aplicativo tipo Uber, criar tipo Airbnb, cara, desculpa. Para mim, isso é zero de inovação, tá? Eu quero ser surpreendido por vocês, tá? Para fazer coisas que todo mundo faz, eu estou cansado de ver isso. E eu quero ver coisas diferentes. Então, por isso, tenham ideias doidas, né? Mantenham o foco no desafio. Sejam visuais, vocês têm que mostrar isso. Não basta você falar, você tem que escrever, né? Pegar uma ideia e transformar. Puxa, então se a gente pegasse o Minecraft e juntasse ele lá com, digamos, lá com God of War, né? E a gente fizesse isso para criar um jogo para trabalhar a questão do desemprego. Pode? Claro que pode. Me surpreendo, tá? Então vale a pena pegar e construir em cima, né? Criem muitas ideias, com mais ideias, vocês vão ter mais elementos para trabalhar. Importante número 7. Não é fazer na ideação, né, crise de julgamento. Aquela ideia é muito babaca, muito idiota. Desculpa, idiota é você, tá? Por quê? Cria 10 ideias diferentes. Mas você não vai dizer para o seu colega de equipe que a ideia dele é ruim. Não faça isso. Isso é dar um tiro na cabeça da criatividade. Tá? Então, criem juntos, discutam, respeitem as ideias que você não concorda, para você fazer o contrário, né? Cara, se nosso desafio é desemprego, como é que a gente pode piorar o problema? Mas por que piorar o problema, Rodrigo? Não faz sentido, claro que faz. Pensa nas ideias ruins e inverte elas. Então, puxa, se a gente pegasse essa ideia ruim e mudasse ela, colocasse ela do avesso, cara, tem uma ideia muito boa que surgiu daí, que legal. Então, você trabalhar com o que a gente chama de ideação reversa também é uma técnica muito boa para estimular a criatividade. Pensar ideias ruins e inverter essas ideias, virar do avesso. E uma outra legal é ideação por restrição. Então, por exemplo, então a gente vai criar um aplicativo, vai criar um game, digamos. Legal, não pode usar game. Então, mas não pode usar game, a gente pensou tudo no jogo. O que vocês vão fazer? A gente quer fazer um aplicativo igual o Uber,
ou igual o Udemy, né, de cursos, um mercado para unir empresa e trabalhador. Não pode. Se não pode, como é que vocês vão resolver o problema saindo das ideias que todo mundo já teve? Também é um exercício de criatividade. Então eu falo, não pode usar aplicativo, não pode usar jogo, não pode usar solução tipo Uber. Então, que ideias vocês vão criar para resolver o problema que não seja igual às ideias que todo mundo já teve na vida, ou que todo mundo copia? Então, isso também é uma coisa para ativar a criatividade. E uma outra que eu gosto, que também aproveite, que a gente chama de ideação por analogia, tá? Então, isso aqui é um caso real, tá? E ele é bem bacana. Então, no caso, a gente estava falando de vidas de crianças que precisavam passar por tratamento cirúrgico e a transferência delas entre o centro cirúrgico e a UTI era uma questão de vida ou morte. Um atraso, um procedimento errado, era uma criança que estava morrendo. Como o hospital resolveu isso? Eles se inspiraram no pit stop da Fórmula 1. Então, eles entenderam quais eram os procedimentos de como uma equipe que tem várias pessoas, que tem que fazer várias atividades simultâneas diferentes, num prazo curtíssimo. Então, a diferença de 1 segundo na Fórmula 1 é a diferença de você ganhar ou perder uma corrida. E eles adaptaram a lógica do pit stop e criaram um procedimento que salva a vida de crianças. Então, aproveitem o repertório de vocês, entendam determinadas soluções e criem novas. Isso é cocriação. Ou seja, então vocês podem fazer qualquer coisa, se inspirar em qualquer coisa, né? Então, usem a criatividade de vocês no máximo que vocês têm, tá? Vocês podem fazer qualquer coisa, mas esse qualquer coisa, né, não é de qualquer jeito. É pensando no problema que vocês precisam resolver, tá? Então, aqui também tem uma ferramenta, isso está no Discord, tá? Essa apresentação está toda no Discord, lá no canal de mentores, então podem baixar, e tem outras ferramentas também. Então, usem e abusem do que vocês quiserem. É para vocês fazerem isso do melhor para o processo de vocês. E, por fim, eu trago aqui uma frase de uma especialista em gamificação, tá? Que é Amy Jo Kim, e ela fala uma lição que é para a vida, não é só para esse hackathon, tá? Para vocês que são inovadoras, para vocês que são futuros empreendedores, não se apaixone pela sua ideia. Se apaixone pela resolução de um problema e aprender com o seu público-alvo. Quando você resolve o problema de alguém, eu garanto, tá? Ela vai te agradecer por isso. Ela vai ficar satisfeita. Ela vai ficar feliz. E, se for um negócio que tenha um fundo de lucro, ela vai pagar por isso com certeza, tá? Não criem soluções para ninguém. O mundo está cheio disso. Nós queremos soluções para o problema das pessoas. E esse desafio do Hackathon Serra do Mar tem vários desafios de impacto social que são muito importantes e vocês estão aqui para resolvê-los. Muito obrigado. E aí a gente já tem um tempinho, pode fazer perguntas, tá? Para a gente poder interagir um pouquinho aqui. Muito obrigado. Oi, pessoal, voltei aqui para agradecer o Rodrigo e para dizer para vocês, tem dúvida? É a hora de perguntar, tá? Pode perguntar pelo chat ou pode abrir aí o áudio e fazer a pergunta. O Rodrigo vai ficar aqui com a gente mais uns minutos para tirar dúvida desse processo de ideação. Dúvidas com relação às entregas, galera, no Discord, a gente vai fazer uma call com vocês de tira dúvida a cada dia do evento, beleza? Vamos lá, vou pegar aqui a da Brenda aqui, né? Ótima pergunta, Brenda. O que seria uma ideia diferente? Uma ideia diferente, ela é uma ideia ou é uma solução em que você não tem, na verdade, um parâmetro antes dela existir. Então, por exemplo, pega hoje, e aí porque isso muda paradigmas. Então, pega pelo seguinte: vamos pegar um exemplo, vou trazer de novo, trazer o Airbnb, né? Ou seja, utilizar a lógica, né, de utilizar essa questão da economia criativa, de você criar um serviço em que você aproxima pessoas que querem alugar um imóvel
por um determinado tempo, e pessoas que têm um imóvel, não é um hotel, né, que tem um imóvel que está desocupado e quer utilizar. Antes do Airbnb, ninguém tinha pensado nisso. Então, quando o Airbnb surgiu com a ideia, cara, isso é muito diferente. Cara, a gente só a gente só aluga hotel, ou albergue, né, hostel, né? Cara, trazer essa coisa, que bacana, que legal, né? Então, isso é uma ideia diferente. É uma ideia que hoje todo mundo quer fazer igual, né? Fazer marketplace, né? Unir as duas pontas de um negócio, né? O cliente, quem oferta e fazer a ponta. Mas quando surgiu em 2008 o Airbnb, ninguém estava pensando nisso, né? A mesma coisa quando você pensa em evoluções tecnológicas, né? Então, nossa, por que a gente não cria um aparelho de telefonia que seja móvel, né? Cara, ou então por que a gente não cria uma câmera digital, né? Por que a gente precisa de filme, né? Por que a gente não pode fazer uma imagem que seja digital, né? Como vocês devem saber, a câmera digital ela foi criada em 1979, há 41 anos dentro da Kodak, né? Que era a maior empresa do mundo no ramo de fotografia. E a Kodak arquivou a ideia, falou, ninguém quer isso, cara. A gente vai ganhar dinheiro como se a gente vende filme, né? Se uma máquina que não tem filme, não é interessante para o nosso negócio. Quem é a Kodak hoje, gente? Nada. Morreu. Acabou. Então, isso é uma ideia diferente. Então, ideias diferentes são ideias, muitas vezes, que elas são visionárias, em que elas criam produtos, soluções que as pessoas não estão pensando, né? Hoje, todo mundo fala em aplicativo, plataforma. Cansa de ouvir. Vamos fazer aplicativo, a plataforma, vamos fazer um joguinho. Legal, todo mundo faz isso. O que vocês podem pensar de diferente que resolva o problema de vocês? É fácil? Não é. Mas esse é o desafio da verdadeira inovação ou do que a gente chama de inovação disruptiva, né? Ou da inovação radical, tá? Boa. Davi, como superar o bloqueio criativo para solucionar um problema, tá? Ótimo. A questão é a seguinte, o nosso maior bloqueio criativo, tá? É o bloqueio do medo, tá? Então, o que a gente chama também de fobia criativa. Então, assim, eu tenho medo, eu não vou falar minha ideia, tá? Eu não vou... essa ideia é ruim. As pessoas vão rir de mim. As pessoas vão me julgar. É muito cara essa ideia, né? Então, isso é muito comum. O maior bloqueio, ele vem nosso. A gente acaba introjetando as críticas dos outros, tá? E a gente para de pensar em ter ideias. Você fala o seguinte, vou escrever essa ideia. Não, cara, essa ideia não é boa. Por que não é boa, Davi? Não sei. As pessoas não vão gostar disso. Como é que você sabe? Testou? Botou na rua? Então, isso é a mesma questão, tá? Porque vocês têm que trazer e colocar ideia. Não existe ideia ruim, tá? Eu me lembro de uma questão seguinte, né? Isso foi um projeto que eu participei. Então, a gente estava discutindo um aspecto relacionado à gestão interna, da onde eu trabalho, e aí estava na ideação. As pessoas estavam travadas na ideação. Aí eu falei, cara, eu não estou pensando em nada, Rodrigo, não está saindo nada. Eu falei, qual é a primeira palavra que surgiu na sua cabeça? Me fala agora. Café. Ótimo. Me faz uma ideia para o problema que a gente quer trabalhar interno, de gestão interna, que tem a ver com café. Mas café é ridículo. Ótimo. Ideia doida. Eu quero ideia doida. Aí a pessoa teve o seguinte estalo. Puxa, mas a gente poderia fazer um evento informal unindo gestores e os outros colaboradores, já que a empresa é muito hierarquizada, para aproximar. A gente vai fazer um café, tipo um café. Cara, essa ideia, ela, foi prototipada, foi aprovada pela alta gestão e virou um evento nosso que resolveu vários problemas da administração com servidores. E veio do café. Então, tá vendo? Então, isso é muito importante. Não, ideia ruim é ideia que não funciona. Não é ideia que parece ruim. Ideia só é ruim quando você bota a prova e ela não resolve o problema, tá? Tem um jogo, e tá no material que eu deixei lá no Discord, lá no meu perfil de mentor, que tem um jogo que eu até chamo de ideias estúpidas. Então, várias ideias foram chamadas de estúpidas. O avião, o carro, satélite de comunicação, tá? Até os Beatles já foram chamados, cara, ninguém quer ouvir bandinha de rock nos anos 60. Né? Falaram isso dos Beatles. Então, o mundo está cheio de boas ideias que pessoas que têm uma outra cabeça te dizem que é estúpida e, na verdade, ela não é. O que torna uma ideia ruim não é a opinião alheia. O que torna uma ideia ruim, e por isso vocês não devem se reprimir, é uma ideia que não funciona para o seu público-alvo. Tá? Então, isso é legal.
tá? Nicole, também concordo. Pergunta top do Davi. Excelente. Nicole, mas surgiu uma ideia que tem a mesma função da do colega, porque um problema tão grande quanto o desemprego se trata basicamente de alguns pontos que o senhor citou, e teríamos que tratar desses pontos, certo? Ótimo, Nicole. Então, veja o seguinte, desemprego, ele está na categoria do que a gente chama de problema complexo. Então, problema complexo é um problema com várias vertentes, com vários elementos. Então, qual é o grande erro? Né? E foi ótima a sua pergunta, excelente. A gente achar que a gente resolve o problema complexo com uma ideia só, né? Que a gente chama da famosa bala de prata, né? A bala mágica que mata o lobisomem. E não existe uma bala de prata para problemas complexos, tá? Então, na verdade, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que entender a realidade e quebrar o problema. Lembra? Design thinking, desconstruir problemas. E aí, qual é a provocação que eu trago para vocês? O desemprego na região é igual para todo mundo? Todos os segmentos têm a mesma taxa de desemprego? Alguns segmentos têm mais dificuldade do que outros? Então, pensa pelo seguinte, cara, então a gente quer trabalhar... Pô, interessante. Talvez a gente tente entender como é que é a questão do desemprego no comércio, né, que foi muito impactado pela pandemia. Legal. Que vai ser diferente de você trabalhar com desemprego na indústria, principalmente na absorção de novos jovens, né, que estão saindo da escola, não têm experiência. Então, quando você quebra o problema, quando você separa o problema, você consegue chegar em soluções muito mais específicas. Provavelmente, a solução para o desemprego na indústria não é a mesma solução que vai servir para o serviço. Então, isso é um elemento fundamental para vocês pensarem. Tá? Ou seja, então vocês precisam entender o problema, tá? Novamente, as pessoas não são iguais. Tem indicadores aí que dizem, né? Desemprego dos jovens negros não é a mesma taxa de desemprego dos jovens brancos. Tem racismo estrutural nisso. Como é que vocês vão lidar com isso, né? A questão de mulheres e homens, também vocês sabem, né? Tem vários dados, estudos que comprovam que tem uma diferenciação. Então, até trabalhar com desemprego em determinados segmentos, né? É também diferente, né? Então, como é que a gente vai trabalhar, por exemplo, a empregabilidade das adolescentes, das mulheres, jovens, por exemplo, na região? Pode ser que seja uma solução diferente quando você trabalha com o público geral. Por isso que entender e segmentar o seu público-alvo é fundamental. Não adianta criar uma solução que quer abraçar o mundo e não serve para ninguém. No processo de inovação, muitas vezes o mais válido é você focar num problema específico, com um determinado público-alvo e resolver o problema dele bem. Isso é inovação, tá? Então, vamos lá. Bione, como descobrir problemas sobre determinado assunto? Pesquisa. Pesquisar tem dados? Como eu falei, com certeza vocês pegando o desafio do desemprego. Tem índice de desemprego na região. Tem índice relacionado à escolaridade. Converse com pessoas que estão saindo da escola e não têm emprego. Por que eles não estão conseguindo? Conversa com alguns empresários, conversar com as pessoas que estão envolvidas neles, né? É o jovem, é o empresário, é às vezes o gestor público. Então, aproveitem, perguntem para os seus mentores também. Puxa, quem a gente poderia entrevistar? Ou você conhece alguém que a gente possa conversar para falar sobre esse problema? Conheço, né? Aí você vai lá e pega essa indicação. Usem e abusem dos mentores. Então, descobrir o problema é perguntar e pesquisar sobre ele. Não tem outra forma, tá? Caio Fábio, poderia criar um aplicativo ou site que contém mais diferenças dos aplicativos? Poderia, pode e deve, né? Não vou falar isso. Vamos fazer aplicativo. Tá. Minha primeira pergunta quando alguém me apresenta um aplicativo é: por que a pessoa que vai utilizar a sua solução vai dizer que as pessoas não sabem responder? Tá? Aplicativo, site, plataforma, ele é um meio, tá? A questão é justamente isso. O que você vai colocar neste aplicativo que vai mudar a vida das pessoas? Esse é o detalhe, tá? Então, pode aplicativo? Pode. Não estou dizendo que não pode aplicativo. Mas, eu falo, aplicativo que todo mundo que usa a mesma coisa que todo mundo já usa, tem um ponto. Vocês têm que pensar no diferencial de vocês. Tá? Com os outros. E fazer coisa dele
e usem isso, né? Peguem uma ideia, mudem ela e um ponto no hackathon. Ótimo, perfeito, né? O... Ó, problema complexo, boa. Mas nesse momento de manhã, vocês ainda não saberem o que entregar, do que vocês acharem que já tem a solução sem terem falado com ninguém e criarem uma ideia que não resolve nada, tá? Então, na verdade, ótimo, que bom que não sabe, né? Então, significa que vocês têm espaço para inovar, espaço para idear. Quanto mais vocês têm certeza de uma ideia, menos abertura vocês vão ter para ouvir ideias novas, tá? Então, isso é fundamental. Aqui, a gente está num processo de criação. Lá à tarde vocês vão ter que definir, né? Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, Riane, ótimo. Precisa conversar, necessariamente falar com pessoas? Não conheço ninguém que eu possa conversar sobre o tema que eu escolhi. Ótimo. Tem que falar com pessoas. O problema são das pessoas, não é seu. Tá? Lembra, nós não fazemos soluções para o nosso umbigo. Nós fazemos soluções aqui para pessoas. Não conhece, como o Gerson muito bem colocou. Cara, mentor, você tem alguma indicação? Tenho. Acho que você poderia conversar com tais pessoas. Cara, você tem Facebook? Tem Instagram? Cara, manda um post, né? Olha, eu tô no Hackathon aqui Serra do Mar, grupo de WhatsApp, né? Eu tô aqui no Hackathon Serra do Mar e o nosso grupo está trabalhando com desemprego. Né? Você conhece uma pessoa, né? Ou tem uma pessoa que tem uma experiência de não conseguir realocação? Puxa, a gente queria conversar com você. Usem isso, né? Façam um formulário, coloquem nas suas redes sociais, usem o WhatsApp. Cara, a tecnologia está aí para isso, né? Não conhecer uma pessoa presencialmente não significa que você não possa captar ela através da própria internet, das redes sociais, tá? Então, isso é bem legal, tá? Ótimo. Maria Isabel, né? Peguei o desafio, geração de emprego e renda através do turismo sustentável, tá? Poderia dar uma ideia para quem escolheu esse tema? Ótimo. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Ideia. A gente está falando do quê? Turismo. A primeira coisa quando a gente pega um tema é a gente pensar o seguinte: quando a gente está falando de turismo, a gente está falando de que tipo de mercado, né? Então, turismo, ele tem muito a ver com, por exemplo, questões de evento, né? Então, você pode, digamos, pega um festival de música, tipo, pega o Rock in Rio. Tem gente que vai do Brasil inteiro só para ir no Rock in Rio. Isso é uma forma de turismo. As pessoas querem ir lá na Chapada dos Veadeiros, né? Que é natural, né? Que é uma beleza natural. Então, você tem vários tipos de turismo, vários elementos em que você traz as pessoas para visitarem lugares, conhecer novas culturas, conhecer novos lugares, conhecer novos eventos, tá? E isso é um mercado que ele movimenta muito dinheiro, tá? Só você ir lá, pega lá na Embratur, por exemplo, você vai ter vários dados de turismo, né? Então, peguem isso. O que a gente está falando? E na região de vocês, tem coisas turísticas? Como é que é hoje esse cenário? E quando a gente está falando de turismo sustentável, a gente está falando de um elemento que é tendência hoje. A gente trabalhar com soluções relacionadas com como é que a gente pode utilizar a sustentabilidade, o meio ambiente, não só para preservar os lugares que a gente são pontos turísticos, mas também a gente utilizar isso como um elemento de geração de valor, né? Tem pessoas, inclusive hoje, tem segmentos de clientes que falam o seguinte: eu já vou naquele lugar porque eu já sei que aquilo é um lugar onde se faz turismo sustentável. Eu não vou encontrar lixo, as pessoas respeitam o lugar, a comunidade local. Então, hoje, a sustentabilidade, inclusive, é índice que dá valor para as empresas, né? Tem pessoas que já buscam esse turismo sustentável. Então, olha que interessante. Então, a gente está pegando um campo de negócio que é o turismo, estamos pegando uma tendência que é a sustentabilidade, e a gente está unindo isso para criar novos produtos, novos serviços, né? E que pode ter um público interessado nisso. Quem são? Né? Quem é esse perfil? Quanto eles querem pagar por isso? E, novamente, pensa pelo seguinte: naquela região, como é que são as pessoas que fazem os roteiros, os guias, os hotéis, pousadas? Tem uma série de pessoas que hoje não têm renda, não têm emprego, que poderiam estar trabalhando nessa indústria do turismo sustentável e não estão. Por que isso está acontecendo? Né? Como é que vocês podem incluir essas pessoas dentro desse ambiente? Como é que vocês podem criar na região um polo de turismo sustentável, trazendo soluções tecnológicas, gerando renda, trazendo pessoas até
para criar um polo de turismo e ser um exemplo para isso inteiro. Então, isso são algumas possibilidades para vocês trabalharem dentro desse tema, tá? Toda vez que você tem uma oportunidade de negócio que você não está explorando, eu posso ter pessoas, né, que podem se aproveitar disso para poder ter renda, melhorar a sua condição social, sair de uma situação de vulnerabilidade. Então, pensem nisso. Pensem hoje o que é tendência no turismo sustentável, o que oportunidades vocês podem ter na região e como é que vocês podem criar uma solução baseada em tecnologia que possa ajudar a fomentar esse cenário. Tá? Usem os dados, conversem com as pessoas, pensem nesse mapeamento. O que vocês têm de turismo aí? Ou até lugares que não existem hoje, né? E que podem ser colocados. Tem, por exemplo, vou dar só um exemplo, né? Por exemplo, a Paraty. Paraty é uma cidade turística no Rio de Janeiro. Mas ela se tornou um polo de turismo cultural quando eles criaram a Flip, que é a Feira Literária de Paraty. Então, todo ano, né? Hoje não tem por causa da pandemia, virtualizou, mas as pessoas criaram uma grande feira literária, né? Ela, dentro, no meio da cidade, no meio da cidade. Atraiu turistas fora dos períodos de pico. Ela se enchia de pessoas. Rodrigo, tá cortando seu áudio. Só deixa uma pasta cheia de ferramentas. Caiu de novo, deixa eu repetir. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Essa apresentação tá lá no Discord, tá lá no meu perfil de mentor. Tem um link no Google Drive, tá? Com várias ferramentas também. Né? Também vou estar dando mentoria em alguns horários. Então, aproveitem os mentores, discutam, eu tenho mais, tá? Para a gente poder realmente mudar o mundo. Tenho certeza disso. Vocês são capazes de fazer qualquer coisa, ok? Muito obrigado, Cristina. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Obrigado, João. Então a gente se vê lá no Hackathon, então. Muito obrigado e mão na massa, pessoal. Força aí. Pessoal, obrigada pela presença de todos vocês. A gente se encontra no Discord até às 11 horas para terminar de fazer os times, ok? Tchau, Cauane. Tchau, Maria Isabel. Bom dia para todos vocês. Bom hackathon. Qualquer coisa, chama lá no Discord. Até!
Eu falando com o microfone mutado, né? Mania isso já. Fiquem atentos ao cronograma lá no Discord, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô por lá também. Aí qualquer dúvida vocês podem me chamar. Tá aparecendo aqui o meu nome como Jefferson. Eu sou a Cristina da organização, beleza?